E também a fotografia, ela teve um período da guerra também. Calma. E a fotografia da guerra. Então, gente, a fotografia, ela também teve participação no período da guerra, onde acontecia todas aquelas mortes, aquelas brigas entre as nações, os países, entre essas coisas. E um fotógrafo, ele teve a surpreendente ideia de trabalhar com fotojornalismo. E o nome dele era Matthew Brady, e eu não sei, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele trabalhou com fotojornalismo e ele teve a seguinte ideia de se infiltrar no meio dessas guerras, do meio da matança ali e tudo mais, para ele conseguir tirar fotos boas para os jornais, para mostrar para as pessoas o que acontecia nas guerras. E com isso ele ganhava muito dinheiro. E com isso ele teve muito sucesso na carreira dele, porque era uma coisa diferente, era uma coisa que ninguém tinha coragem de ficar ali no meio só para poder tirar uma foto. Mas esse cara tinha. E ele tirou mais de 7.000 negativos, que eram as cópias, né? Com os horrores da guerra e com a guerra civil dos Estados Unidos também. E assim como os outros fotógrafos, ele tinha uma carroça com todos os equipamentos dele que ele tinha que carregar para lá e para cá, já que era muita coisa, né? Aí ficava complicado. Ele tirou várias fotos de cadáveres nas trincheiras, que tinha muito naquela época na guerra também, que eram os lugares onde os soldados eles se protegiam para não ser atingidos pelas armas de fogo, entre essas coisas. Ele tirava foto dos soldados, dos acampamentos também, onde eles estavam ainda tranquilos, eles não estavam no meio da guerra. E ele foi alvo de fogo inimigo também. Teve até uma história, bem interessante, que o Matthew, ele estava dentro da carroça dele. Não sei se era a carroça dele. Era algum veículo, acho que era a carroça dele. Enfim. E ele estava ali dentro e com isso estava acontecendo a guerra ali em volta mesmo. Tipo, várias pessoas, teve uma emboscada ali, várias pessoas morreram ali na frente mesmo. E como ele estava dentro dessa carroça, ninguém tinha visto ele. Ele estava meio que escondido. E com isso, ele conseguiu tirar foto das pessoas, dos cadáveres, ali mesmo onde tinha morrido ali perto, sem que ninguém visse ele. Então, e foi bastante arriscado, muita gente julgava, falava, né? Porque ninguém tinha coragem de estar ali fazendo o trabalho dele, porque tinham medo de morrer, medo da morte. Isso era óbvio. Até eu não faria a mesma coisa que esse cara fez, porque esse cara foi muito doido. E é isso, mas ele conseguia as melhores fotos, as melhores reportagens para os jornais, para mostrar para as pessoas o que estava ocorrendo na guerra, as coisas que aconteciam, como estava andando a guerra, o andamento da guerra e essas coisas. E tem um filme muito interessante que se chama O Abutre. Ele, na verdade, fala sobre as filmagens e é muito baseado nessa história sobre a fotografia de guerra. Só que no filme o cara ele trabalhava com filmagens. Ele começou a perceber que quando acontecia algum acidente, alguém morria e tudo mais, muitas pessoas queriam ver como é que estava, o que tinha acontecido. E ele via várias pessoas correndo lá até a cena do crime, até o acidente, para poder filmar as pessoas mortas, para poder vender suas filmagens para as grandes redes de jornais, da televisão e essas coisas. E ele viu que ele poderia conseguir um trabalho dali. E nisso ele começa a abrir uma pequena empresa, que era só ele e uma câmera, para poder filmar as pessoas mortas, para poder filmar e tirar foto das pessoas que sofriam esses acidentes, dos crimes, dos assassinatos e essas coisas. E ele até forjou, ele conseguiu a frequência de rádio da polícia. Ele até fez todo um paranauê, colocou no carro dele para ele saber das notícias de última hora.
E ele contratou um cara para trabalhar junto com ele, para ajudar ele. Só que com isso, com o tempo, ele começa a ficar super obcecado pelo trabalho dele. Tanto é, ele fez com que o parceiro dele morresse para ele conseguir uma matéria de primeira, para mostrar para os jornais e tudo mais. E ele filmava assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso começou a virar uma obsessão para ele. Ele começou a ficar louco com isso. E eu acho muito interessante vocês assistirem, porque é bem parecido com a fotografia de guerra. Vocês podem perceber um pouco da semelhança do filme com a história, que o cara se arriscava, e é isso. A gente tem também a fotografia documental. A fotografia documental ela começou com o Jacob Riis, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele também. Ele era um repórter policial, ele trabalhava em Nova York. E ele filmava as violências das favelas, da cidade, essas coisas, os crimes, os roubos da cidade. É bem parecido com a fotografia de guerra, porém num meio mais da cidade, assim, naquela época. Na época não estava mais ocorrendo a guerra. E foi nessa época que teve o surgimento de flash de pólvora, que foi já mais um avanço aí na tecnologia da fotografia. E com isso ele invade esconderijos de ladrões, ele invade oficinas de trabalhadores mal pagos e de moradores pobres, casas de moradores pobres. E com tudo isso, com esse trabalho das fotos que ele tirava dos trabalhadores, das pessoas pobres, dos crimes dos ladrões, e essas fotos ajudam a criar leis de moradias e leis trabalhistas para a população de Nova York. E, por último, a gente tem a fotografia retrato. A fotografia retrato ela começou com Felix Nadar, que era um caricaturista, gente. E ele era um fotógrafo francês. E ele foi uma das principais figuras de Paris no ano de 1853. Fazia a pessoa posar para ele, para tirar foto, e iluminava todos os seus traços. E era isso. Era desse jeito que ele tirava foto. E ele foi um dos primeiros a usar a luz artificial, que era a luz elétrica, né? Na composição das suas fotos. E ele também, que eu acho muito interessante, foi ele que criou a fotografia aérea, que foi quando ele voou num balão, daqueles balões enormes, sabe? Lá em Paris. E ele tirou fotos dali de cima, que ele conseguiu tirar fotos das paisagens em cima do balão, e isso foi muito interessante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz mais ou menos um resumão sobre o que é a fotografia e o que eu entendi sobre a história. E para vir conversar, para vir falar para vocês, explicar para vocês mais ou menos. Mas eu espero que tenha ficado bom o vídeo. Eu vou fazer as edições. Por isso, eu preciso de nota. E eu tenho que fazer maquete.